Gostaria de passar a oportunidade para o nosso preletor, diácono Lisanildo Rodrigues. Amém. Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Amém, Senhor. Eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a vida do seu filho, Senhor. Venha falar conosco hoje, essa noite, meu Pai. Fale através da sua boca, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, meu Pai. Que venhamos estar com o ouvido aberto, o coração também aberto, Senhor, para receber a tua palavra. Fale, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, para a nossa semana, Senhor. Que venhamos, meu Pai, estar atento a tudo que o Senhor deseja para nós. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Hoje, Deus me honrou, né? Me deu a oportunidade de pregar a sua palavra e ter a minha filha como dirigente, né? Isso é uma honra para mim, entendeu? Sou muito grato a Deus por esse dia de hoje. Deus te abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, nossa palavra de Deus, em João 14:6. E ele vai falar aos nossos corações da seguinte forma. João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra abençoada. Vamos orar um pouquinho para que a gente possa dar início à nossa pregação. Amém? Santo Deus e eterno Pai, estamos aqui, meu Deus, diante dos teus filhos, diante da tua igreja, diante dos teus escolhidos, que o Senhor escolheu para aqui bendizer o teu nome, para aqui te adorar, para aqui te louvar. Por isso eu te peço em nome de Jesus, coloque cada um em tuas mãos e abençoe cada um de nós com discernimento, entendimento e sabedoria da tua palavra, para que nós possamos te servir com excelência de coração, prontos a te ouvir, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quando foi me dada essa oportunidade de trazer a palavra de hoje, aí eu fiquei pensando, né? Que palavra que eu levo, meu Deus? O que eu vou dizer para aquele povo lá, né? O que eu vou dizer de Deus para nós aqui? E aí, aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer aqui ao meu amigo Orlando, né? Pela sua presença aqui. Assim também como o tio Gil ali, que também está aqui junto conosco, né? Que a gente não chama vocês de visitante, né? Vocês são de casa. Amém. E aí, meus irmãos, o que mais Jesus fez durante o seu ministério terreno aqui, quando ele esteve aqui? Ele andou, ele caminhou, e durante todo o seu caminho, o que ele mais fez? Ele curou, ele libertou, ele salvou. O caminho de Jesus, por onde ele passava, por onde ele andava, as pessoas o buscavam porque necessitavam de uma cura, necessitavam de um milagre. Todos que o buscaram, ele atendeu. E aí eu quero dizer para vocês aqui, e a todos os que o buscam ainda, ele atende, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a salvação, ele é a cura, ele é o milagre nas nossas vidas diárias, porque nele está a nossa salvação, nele está a nossa alegria, nele está o nosso bem-dizer,
nele está, acima disso tudo, o reino eterno. Ele é mais do que um caminho terreno, o qual nós devemos prosseguir, persistir. É o caminho eterno. E quando ele fala de vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está falando só dessa vida aqui não. Paulo foi muito claro: serei o mais miserável dos homens se eu achar que o melhor de Deus está aqui. O melhor de Deus não está aqui. Amém? Jesus foi bem claro: eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. O melhor de Deus está guardado ainda. Não foi revelado nem aos corações dos homens. Uma própria palavra de Deus nos adverte, nos ensina. O melhor de Deus está com Deus, reservado para os santos, aguardando o grande julgamento, para que ele venha dizer: estes são os meus, estes não são os meus. Amém? E para que realce o nosso entendimento, que Jesus verdadeiramente é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, eu queria aqui ler um versículo aqui, uma história muito bonita, que está em 2 Reis 4. 2 Reis 4, que fala a história, irmãos. 2 Reis 4 vai nos contar a história de uma mulher viúva. De uma mulher viúva, ao qual o seu esposo veio a falecer, né? E diante da morte do seu esposo, certo dia, a esposa de um discípulo do profeta suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravo, pelo pagamento das dívidas, né? Essa mulher aqui, ela procurou um varão de Deus num dos momentos de grande aflição na sua vida, porque o seu esposo havia falecido e ela tinha, de certa forma, herdado uma dívida dele. E essa dívida, ela vinha com uma consequência muito grande em sua vida. Se ele não pagasse essa dívida, os seus filhos iam servir de escravo a partir daquele dia na casa daquele homem ao qual sua família estava endividada. E ela de imediato procurou a quem? Procurou um homem. E qual o argumento que ela usou? Versículo 2. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Diz-me, tens em casa? Ao que ela, prometendo, respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos vazias, tantas quanto puder recolher. Essa mulher procurou esse homem de Deus, mas ela tinha uma reserva de azeite. E muito mais do que uma reserva de azeite, o seu esposo deixou uma dívida, é verdade, mas ele tinha uma caminhada com Deus. Esse homem, a gente pode ler aqui um pouco na frente, vai nos revelar a palavra de Deus, que era um homem que temia a Deus. E durante toda a sua trajetória, ele andou com Deus, caminhou com Deus. Tinha uma dívida a ser paga aqui na terra, mas Deus o honrou. Até mesmo porque Deus
nunca prometeu, e aí você vai ver Jesus, multiplicar dinheiro. Deus nunca foi um Deus que nos prometeu finanças terrenas. Nosso Deus, Ele nos prometeu um tesouro maior do que os homens ajuntam aqui na terra. Ele nos prometeu um tesouro onde a traça não corrói, e nem a ferrugem, e onde o ladrão não rouba. Esse é o tesouro que Deus prometeu para a gente. Essa é a promessa de Deus que está cravada na tábua do coração daquele que tem o entendimento que só Jesus salva, só Jesus cura e só Jesus liberta. E aí, no decorrer dessa história, você vai entender que o pouquinho de azeite que tinha na casa daquela viúva foi multiplicado. E enquanto vazia ela tinha, o azeite enchia e não parava de derramar. O azeite da casa do milagre da vida daquela viúva só parou de derramar quando ela falou que não tinha mais vasilha. E você sabe por que isso tudo aconteceu? Porque a sua família tinha uma caminhada com Deus. O seu esposo era um homem, está na própria palavra de Deus, temente a Deus. Era um servo de Deus. E se sabe qual é a qualidade de um servo de Deus? Que o mundo pode até desonrar ele, que o mundo pode até envergonhar ele, mas no dia que Deus agir, tudo aquilo que o mundo fez contra ele vai cair por terra. Você sabe o que aconteceu com a casa dessa viúva? O profeta pediu para ela lá e vender o azeite. Ela vendeu, ela pagou a sua dívida, e com o resto do dinheiro da venda do azeite, ela cuidou da sua família. Isso não é uma honra caminhar com Deus? Não é uma honra uma pessoa servir a Deus? É. Porque o que salvou a vida dos filhos dela de viverem como escravo foi o que o seu esposo fez antes de morrer. Ele caminhou com Deus. O que vai nos salvar é se nós estamos caminhando com Deus. O que vai adiantar a nossa vida lá na frente é a nossa caminhada aqui hoje com Deus. É o que você está fazendo da sua vida com Deus. E se você um dia precisar de um milagre semelhante dessa viúva, tenha fé no seu coração que você e eu vamos conseguir. Amém? Glória a Deus por isso. Essa história dessa viúva, ela está no 2 Reis 4. Quem tiver curiosidade de ler ela toda, sinta-se à vontade, porque é uma belíssima história do milagre de Deus na vida das pessoas que andam com Ele. Caminhar com Deus é provar das maravilhas de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que em Hebreus 12, de 1 ao 2, a palavra de Deus nos fala assim: corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Glória a Deus. É um alerta para a gente, né? Corramos com pressa. Quem está no caminho tem pressa de chegar a algum lugar, né? E você pode observar, todas as passagens da Bíblia, Jesus nunca parou. Ele sempre esteve com pressa, ele sempre andou. Todas as vezes que alguém precisou, ele parou, atendeu, e logo ele se levantou e andou.
Amém? E olhando esse versículo aqui de Hebreus, caminhar com Cristo exige perseverança, obediência e confiança. Caminhar com Cristo exige perseverança, obediência e confiança. Esses são um dos atributos daqueles que caminham com Cristo. Amém? Glória a Deus. Aqui em Lucas 15, do 11 ao 32. Lucas 15, do 11 ao 32. Nesse capítulo que eu falei para vocês, vai narrar uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? A história do filho, né? Do filho pródigo, né? Quem não conhece a história do filho pródigo? Uma história muito conhecida, né? Narra a história aqui que ele vivia na casa de seu pai. E tudo ele tinha ali à sua disposição. Porque o seu pai tinha recursos, né? E um certo dia, eu não vou ler a história aqui toda, né? Vou me deter só um pouquinho mais na frente. Um certo dia ele pediu a parte dele. E o seu pai, um homem justo, o deu. E ele se despediu da sua casa, pegando aquilo que lhe pertencia, no entendimento dele, né? E seu pai, um homem justo, ele pegou e saiu. E foi para o mundo, achando que ia multiplicar a sua fortuna. Mas, passando alguns tempos, o que aconteceu? Ele veio e perdeu tudo. E ficou sem nada. E quando ele estava sem nada, que ele olhou para trás e viu tudo aquilo que ele tinha feito com a herança de seu pai, ele procurou algumas pessoas para ajudá-lo. Mas ele não achou sequer um ombro amigo por onde ele passou para lhe ajudar. Ele viu que todo aquele tempo que ele gastou junto daquelas pessoas, pouco serviu para a sua vida. E ele ali tinha perdido toda a sua herança. E nada de proveito ele conseguiu. Mas um determinado momento, ele percebeu que precisava trabalhar para sobreviver, né? E ele foi procurar um serviço. Aqui no versículo 19, fala assim, no 15. Por esse motivo, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar dos porcos. Você imagina, o judeu, ele não come nem carne de porco. Imagina, esse jovem agora vai cuidar de porcos, né? Uma desonra para ele, né? E para a sua fé, porque você sabe que os judeus não comem carne de porco. 16. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens, a forrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhes dava absolutamente nada. Tem uma tradução bíblica, uma das traduções bíblicas, né, que fala que ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. Aqui é outra tradução, mas tem algumas bíblias que tem essa tradução, né? O que eu quero dizer para os irmãos? Se comer carne de porco, o judeu não comia, imagina aquele jovem desejando comer a comida do porco. Imaginou isso? Que situação essa pessoa chegou? E esse tipo de situação, meus irmãos, é mediante o caminho que ele escolheu. Essa situação é o caminho de cada um de nós que escolhe. A nossa vida é um caminho a ser percorrido. Um
por um tempo a mais, outros a menos, mas essa questão, quem vive mais e quem vive menos, está no controle de Deus, não nos pertence. Amém? Mas este jovem aqui, ele escolheu este caminho aqui. E durante essa caminhada, ele desejou comer a comida dos porcos. E agora? Você sabe, e todos nós aqui sabemos, que o organismo de um porco é totalmente diferente do nosso. O alimento que ele come, se a gente for comer, fatalmente nós vamos morrer. Porque o nosso organismo é diferente do dele. Algumas coisas que o mundo oferece nas nossas vidas, se a gente comer, se a gente aceitar, nós vamos morrer. Por isso que nós precisamos ter a nossa bússola, né? A nossa bússola diária, sob os nossos cuidados, que é a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que estar sempre se balizando pela palavra de Deus, que é a mensagem de Deus para os nossos corações, para que nós não venhamos nos pegar comendo as bolotas desse mundo, as quais vai nos afastar da presença de Deus e vai nos levar à perdição eterna. Por isso que a gente tem que pedir muito para Deus discernimento, entendimento, sabedoria, para que venha nos afastar das bolotas desse mundo. E esse jovem, ele chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. E aí, no decorrer da história, você vai entender que nesse momento, ele se lembrou da casa de seu pai. E no seu coração veio a seguinte mensagem: na casa de meu pai, os trabalhadores dele vivem melhores do que os que aqui estão. Eles têm uma vida melhor do que a que eu estou vivendo. Eu vou pegar o meu caminho de volta para a casa do meu pai. E chegando lá, eu vou me oferecer para ele como um de seus serviçais, porque certamente ele vai me tratar muito melhor da forma como eu estou sendo tratado aqui. E você vai ver na parábola de Jesus seguinte, né? De que forma que seu pai o tratou quando ele viu o seu filho chegando, né? Eu já vi alguns pregadores falando, diz que ele fez tudo, fez uma festa maravilhosa, mandou trocar as vestes deles, colocou um anel no seu dedo, né? E foi aquela maravilha de alegria quando ele voltou para a casa de seu pai. Semelhantes é um de nós, quando encontra Deus, quando encontra o caminho com Deus, quando coloca Deus em nossos caminhos, né? A palavra de Deus, irmão, ela é riquíssima de exemplos assim, de pessoas que se afastaram de Deus, como este jovem aqui, se afastou da casa de seu pai, né? Tinha tudo ali à vontade, mas Deus, Ele sempre vai nos dar aquilo que nós entendemos como livre-arbítrio. Ele deu sim o livre-arbítrio para cada um de nós. Mas acima de tudo isso, Deus nos deu uma consciência. E Ele não tem nenhum por ignorante. Ele sabe que cada um de nós sabe discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E sabe o que Ele faz? Ele conta com a gente nesse tipo de decisão, nesse tipo de caminho que você quer seguir. Sabe por que Ele conta? Porque Ele se propõe a estar nesse caminho com a gente. Muito mais do que isso, Ele se propõe a ser o caminho, né? Ele se propõe a ser o caminho. Assim como, certamente, nessa história aqui, nessa alegoria de Jesus, né? Porque todas as vezes que Jesus contava uma parábola, é porque fica fácil das pessoas entenderem, porque ele consegue entrar na mente das pessoas. Por isso que ele contava essas parábolas, porque é muito mais do que palavras vazias,
são palavras que dão exemplo, são palavras que falam da vida, né? E aqui ele usou essa parábola aqui, riquíssima de detalhes na vida desse filho pródigo, que teve o discernimento de voltar para a casa de seu pai. E seu pai lá estava, de braços abertos, esperando ele retornar para a sua casa. Assim certamente é o nosso Pai. Ele sempre vai estar de braços abertos a nos esperar. Não se engane disso, entendeu? Não se engane. Deus nunca vai desistir de nós. E nós jamais podemos desistir dele. Porque o entendimento que a gente tem aqui, que ele é o caminho e a vida. E nós temos que estar neste caminho para ganhar a vida. Amém? É uma história muito linda, né? Essa passagem aqui. Aqui em Salmos 23, 4, né? Salmos 23, 4. Vai falar da seguinte forma. Salmos 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protege. O filho pródigo, ele estava assim, nessa situação, no vale da morte. Porque o que ele desejou comer pela sua vida, se ele tivesse ingerido, ele tinha morrido, né? Mas hoje houve o despertar no seu coração, né? E ele retornou para a casa do seu pai. Lá em Romanos 8, 28, fala da seguinte forma: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar ao filho pródigo se ele desejaria de novo esse tipo de aventura, você acha que ele toparia? Não, ele não toparia. Entendeu? Porque ele aprendeu essa lição aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você vê a história, de Jó, por tudo aquilo que ele passou, por toda aquela adversidade, por toda aquela angústia, né? Por todo aquele tipo de sentimento. Porque Jó, na história dele, ele perdeu tudo. Perdeu família, perdeu mulher, perdeu todos os seus bens. Entendeu? Mas no final de toda aquela jornada, Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha perdido. Mas muito mais do que essa restituição que Jó conseguiu. Você sabe qual foi a maior lição de vida para Jó? Que ele era um homem rico, abençoado. De tal forma, né, que chegou a ser questionado perante Deus, né? Se ele vê lá o teu filho Jó, um homem justo, né? Era considerado um homem justo. Mas você sabe qual foi a maior lição que Jó teve na sua vida? A maior experiência que Jó teve na sua vida? Que no final de todas essas maravilhas que foi restituído na vida dele, a lição que ele tirou foi o seguinte: e eu achava que eu te conhecia. Ele chegou a dizer para Deus: mas agora eu sei que eu te conheço. Jó perdeu tudo, e em tudo foi restituído. Mas no seu coração ficou a seguinte lição: antes de eu perder tudo, eu achava que eu conhecia a Deus. Mas depois que eu perdi tudo, e tudo foi me restaurado, agora eu sei que eu conheço a Ti. Que a gente não venha passar por esse tipo de provação. Que a gente tenha sempre um coração voltado para Deus. Entendeu? E a gente tem que ter muito cuidado com as nossas vidas. E muito cuidado com aquilo que Deus lhe dá de oportunidade no seu dia a dia. Porque há algo mais precioso da sua vida, é a sua salvação. E dela a gente tem que ter cuidado. Entendeu? Jó, perdendo tudo que ele tinha, ele não blasfemou contra Deus.
ele não foi um homem que questionou a Deus. Ele sempre pôs Deus acima de tudo, porque ele sabia o Deus que ele servia. Você sabe o Deus que você serve. Você sabe em que caminho você anda. Você sabe qual o caminho que você quer para a sua vida. Eu sei o caminho que eu ando. Eu sei aquilo que eu preciso mudar na minha vida. Eu sei que eu tenho muito a melhorar. Mas eu também não vou desistir de buscar essa melhora. Amém? Esse é o objetivo das nossas vidas. E você quer? Eu peguei 3 exemplos na Bíblia aqui para falar para vocês. Eu peguei a história da viúva, né, para mostrar o caminho que a gente deve seguir. Eu peguei a história do filho pródigo e também peguei a história de um general chamado Naamã, que está escrito em 2 Reis 5, né? Está escrita a história de Naamã, 2 Reis 5. E também é outra história riquíssima, né? De detalhes. O bom, eu já falei algumas vezes aqui na Bíblia, na igreja, é quando você prega na igreja e os irmãos se assemelham com a palavra de Deus, né? Todo mundo aqui conhece a história de Naamã, né? Um general assírio, um homem que tinha a confiança do rei e inclusive guerreou contra o povo de Israel e teve várias vitórias para o seu rei. Mas ele veio a ser cometido de uma lepra. E essa lepra impedia o contato com as pessoas. A gente sabe muito bem como é que funcionava a lepra nesse tempo, né? A pessoa era afastada dos demais, né? E quando ele guerreou contra Israel, eles trouxeram algumas pessoas de Israel como escravo. Todo mundo sabe bem dessa história. E na casa de Naamã foi trabalhar uma moça, uma jovem, né? E ela soube que Naamã tinha lepra. E a moça foi e falou: se meu senhor fosse conhecesse o homem de Deus em Israel, ele seria curado dessa lepra. De imediato, essa conversa chegou aos ouvidos de Naamã, que foi contar essa história para o rei. E o que o rei fez? O rei, de imediato, fez uma carta para o rei de Israel, né? E ainda deu a ele ouro, prata e vestes para levar para Israel, para que o seu general, o seu homem de confiança, né? O seu homem de confiança fosse curado. E Naamã assim fez. Quando Naamã chegou em Israel, você imagina como é que esse homem ia em direção de Israel. Ele tinha, um tempo atrás, saído de Israel com uma vitória de guerra, levando alguns israelitas como escravo. E agora ele volta doente para Israel, buscando uma cura, que uma das jovens que servia na casa dele como escravo, tinha falado que lá tinha um homem de Deus que curava ele. O que ele fez? Quando ele chegou diante do rei, ele deu a carta para o rei, e o rei, ao ler a carta do rei da Síria, disse assim: vocês estão apenas querendo um pretexto para guerrear de nós conosco. O que vocês querem? Eu não sou Deus, eu não tenho condição de curar esse homem. De imediato o rei rasgou as suas vestes. E essa história chegou aos ouvidos do homem de Deus, que era Eliseu, né? Eliseu de imediato mandou uma mensagem para o rei de Israel que enviasse esse general da Síria para ele. E assim Naamã foi. No decorrer da história, a palavra de Deus, Naamã, ao chegar lá na casa do homem de Deus, ele simplesmente olhou e disse: pede para ele ir no rio mergulhar 7 vezes. Naamã o questionou, porque certamente ele falando que lá na Síria existia rios melhores, águas melhores do que aquela.
para ele mergulhar. Mas um de seus soldados disse: meu senhor, se ele pedisse para você fazer outras coisas ou grandes coisas, você não faria? Por que você não faz uma coisa tão simples dessa? Naamã assim fez. Mergulhou no rio 7 vezes e foi curado. Quando a cura veio, Naamã voltou para a casa do homem de Deus, né? Voltou para a casa do homem de Deus e ofereceu toda aquela riqueza que ele tinha levado. E o homem de Deus não o aceitou. Você sabe o que Naamã pediu para Eliseu, para o homem de Deus? Que ele desse 2 cargas de barro para ele, de terra, para quando ele chegasse, ele nunca mais ia servir a outro Deus. E ele tinha provado ali em Israel que tinha um Deus verdadeiro naquela terra. E todas as vezes que ele fosse orar a esse Deus verdadeiro que foi a ele agora apresentado, ele ia se ajoelhar nas terras de Israel que ele levou em 2 mulas. Você imagina, durante todo esse caminho, esse homem andou com uma riqueza grande. E na volta para a sua casa, ele levou 2 cargas da terra de Israel. Quantas vitórias na vida desse homem ele não conseguiu? Quantas vitórias nas nossas vidas a gente não consegue e não agradece a Deus? Quantas maravilhas Deus não tem feito nas nossas vidas e a gente displicentemente não dá valor, né? Hoje mesmo eu sou testemunha de vocês aqui. Uma filha abriu um culto, né, na minha igreja aqui, que eu vi nascer, crescer e se transformar numa mulher de Deus. Glória a Deus por isso, né? Isso é uma vitória, irmão, que o mundo, quem não serve a Deus não entende. Isso é uma vitória que o mundo, para nós que entendemos o bem disso nas nossas vidas, posso dizer para vocês que não tem dinheiro que pague. Sabe por que não tem dinheiro que pague? Porque na vida dos nossos parentes, na vida dos nossos vizinhos, você vê muitas famílias desajustadas porque tem um filho na droga, porque tem um filho na prostituição, porque tem um filho roubando, entendeu? E muito dessas coisas acontecem porque eu digo para vocês, ensinar uma criança no caminho que ela deve andar, e ele nunca vai se desviar. É o melhor presente que você pode dar para o seu filho. É a maior riqueza que você pode dar para o seu filho. Enquanto Naamã vida teve, ele cumpriu essa palavra aqui que foi dita sobre ele. Ele fala que, às vezes, quando o rei da Assíria ia prestar um culto, uma adoração ao seu Deus, um Deus pagão, Naamã segurava na sua mão para que ele se ajoelhasse. E até isso ele revelou ao homem de Deus. Entendeu? Quando você tem uma vida regada na palavra de Deus, quando a sua casa resolve servir a Deus, você é uma pessoa abençoada. A sua vida é uma vida abençoada. Entendeu? Naamã nunca mais olhou para os bens materiais da forma como ele sempre olhou. O bem material, o bem mais precioso que ele tinha na sua casa, depois que veio esse entendimento aqui na vida dele, foi aquelas 2 cargas de barro que ele voltou de Israel para sua casa. Entendeu? E foi um homem, se você ver o desenrolar da história dele, você vai entender isso, que conquistou grandes coisas, grandes fortunas na sua vida,
porque ele era um homem honrado, um general, né? Um homem poderoso na Síria, um valente guerreiro, né? Mas disso nada adiantou na sua vida. O bem mais precioso, ele adquiriu durante toda a sua caminhada, foi no dia que ele encontrou o Deus vivo na sua vida. O dia que ele descobriu Deus na sua vida. A partir daquele dia, ele verdadeiramente se tornou um novo homem. Amém? Glória a Deus. Para ilustrar bem essas 3 passagens na Bíblia, né? Elas nos vai fazer pensar muito. Que tipo de caminho a gente quer escolher? Que tipo de vida a gente quer melhorar? Entendeu? Graças a Deus, estamos aqui para bendizer o nome do Senhor, para pedir para Ele misericórdia, pedir para Ele perdão das nossas falhas. A palavra de Deus aqui em Mateus 7, ela vai dizer: entrai pela porta estreita. Estreito é o caminho que conduz à vida, que conduz à salvação. A gente sabe que esse caminho não é fácil. A gente sabe que esse caminho é árduo. Mas a gente sabe, e aí a gente tem que buscar a saber, buscar a entender, que esse caminho é o melhor para nossas vidas. É o melhor para alcançarmos aquilo que a gente deseja. A palavra de Deus lá em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por este caminho. Porque estreita é a porta e difícil é o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontrarão esse caminho. Amém? A gente sabe, né? O que essa palavra quer dizer quando ela fala que largo é o caminho que leva à perdição. Tem um senhor que ele disse que para que o mal vença, basta que as pessoas de bem cruzem os braços. Para a gente ter a dimensão de quão poderoso é o mal e a facilidade que ele tem de vencer, né? Diferente daqueles que querem buscar e servir a Deus. Tem muitas renúncias, passam por muitas dificuldades, como a gente viu aqui na vida da viúva e seus 2 filhos. Mas uma certeza nós temos: Deus nunca desonrou ninguém. Deus nunca vai desamparar o seu filho. Deus nunca vai deixar um servo dele mendigar o pão. Amém? Deus nunca vai deixar um servo dele mendigar o pão. O caminho com Jesus é um caminho de fé, obediência, santidade, perseverança e, acima disso tudo, um caminho de vitória. O caminho com Jesus é um caminho de vitória. E a gente nunca deve se esquecer disso. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa ricamente abençoar cada um de nós. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Esse é o caminho que a gente tem que seguir. O caminho de Cristo. O caminho da obediência. O caminho da fé. O caminho da santidade, da perseverança, para que a gente encontre a vitória. E a vitória em Cristo Jesus é certa. E a gente não pode deixar isso passar. Não se esqueça jamais disso. E que Deus não deixe eu me esquecer disso. Tudo isso aqui que eu falei, ele depende da sua escolha. Do caminho que você quer
percorrer. Porque o caminho que você quer percorrer é que vai dizer para onde você está indo. E você vai descobrindo na medida que você vai andando. Entendeu? Pode ter certeza que Deus não vai enganar ninguém, não. E acima disso tudo, a salvação, meus irmãos, ela é individual. A escolha sempre vai ser do indivíduo, da sua particularidade com Deus, do seu andar com Deus, da sua escolha. A sua escolha é algo individual na sua vida. A sua salvação é algo individual na sua vida. E queira Deus que a gente sempre esteja fazendo a coisa certa. Amém? Glória a Deus por essa oportunidade de estar aqui dividindo da parte de Deus, né? Com vocês aqui. Deus possa estar abençoando cada um de nós, protegendo as nossas famílias, protegendo o nosso coração, que para muitos aqui, acha que o coração que a gente tem que proteger é esse daqui também, mas esse daqui também é um coração fundamental nas nossas vidas, né? É o nosso entendimento, o nosso discernimento, né? Que para os judeus, o coração é isso aqui, ó, a cabeça, o seu intelecto, né? A sua razão, o seu conhecimento. Isso é de suma importância, amém? Que Deus possa estar abençoando, e eu sou grato a Deus por essa rica oportunidade, em nome de Jesus, amém? E glória a Deus, e que Deus possa estar abençoando cada um de nós, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, amém. Queridos, o Senhor falou com todos nós, porque cada um dos tipos dos indivíduos revelados na mensagem do diácono Luiz Anildo contempla alguma vida que está aqui dentro. Porque ou somos dos que acham que já conhecem a Deus, ou somos dos que não temos nada para oferecer, precisando do socorro de Deus, que é o caso da viúva, ou estamos na pior posição, que é a do filho pródigo. Queridos, a mensagem do filho pródigo é uma das mais importantes da Bíblia. O Senhor Jesus, quando Ele faz essa parábola, Ele está fazendo uma analogia com as nossas vidas. Quantas pessoas já pediram para Deus algo? E Deus deu, mesmo sabendo quem somos. Eu conheço muitas pessoas que, por exemplo, pediram demais para Deus para passar num determinado concurso. E ao passar naquele concurso, o que aconteceu? Se afastou da presença. E ainda assim, Deus deu. Sabe por quê? Porque todos nós somos filhos e às vezes nós somos o pródigo. Entendem, irmãos? Às vezes nós nos encontramos nessa situação. Mas nesta noite, você teve a oportunidade. E se você se sente como Naamã, aquele que leva consigo uma doença terrível. E o nosso irmão pregou que tem jeito. Ou você se encontra com uma viúva, precisando do socorro de Deus financeiramente. Ou você é o filho pródigo, precisando ter a sua vida restaurada. Talvez você seja como Jó, alguém que acha que já conhece suficientemente a Deus. Eu quero te convidar. Fique de pé aí onde você está. Coloque a tua vida no altar do Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, tende misericórdia de mim. Tira toda a escuridade da minha mente. Restaura-me
entendimento. Capacita-me a paz. Em nome de Jesus. Opera o teu milagre nesta noite na minha vida. Completa com teu Espírito Santo aquilo que começastes através da mensagem. Completa, Espírito Santo. Completa, Espírito Santo, a tua obra nesses corações. Completa a tua vontade. Faz aqui o teu querer. Esse é o motivo principal pelo qual chegamos aqui, Senhor. Ei, eu não sei se te vejo novamente, mas eu quero te dizer, só Jesus é a solução para a tua vida. Reconhece-o como teu Senhor, como teu Salvador. Reconhece-o como única solução para a tua vida. Receba-o com sinceridade. Tenha a tua vida transformada em nome de Jesus. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz ouvir muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de brisa. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba a muralha, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Eu já vi um caminho aberto pelas águas, faz ouvir muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de
sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Por sua voz, Deus te dá escape e livramento. Ouça a voz, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Se apegue ao Senhor, confia no Senhor. A palavra de Deus nos ensina: confia no Senhor e o mais Ele fará. Aleluia. Se alguma necessidade tu tens, qual é a tua precisão, coloca diante do Senhor nesse momento. Fecha os teus olhos, faça a tua oração particular. Aí, do teu coração para o coração de Deus, entrega a tua circunstância, a tua necessidade. Coloca diante dele nesta noite. Peça socorro ao Senhor. Peça a Deus que te ajude. Diácono Lisanildo, nesta noite, nos contou acerca de Naamã, o general, que trilhou distância, sai da Assíria, empenha uma longa jornada para buscar a ajuda de Deus. Eu quero dizer que você pode buscar a ajuda de Deus sem uma longa distância. Quando nós estamos na nossa casa, a distância entre o joelho e o chão, entregando a sua questão diante dele. Entrega aí a tua situação, meu Deus e meu Pai. O Senhor que é um Deus que sonda, que conhece. Tem de misericórdia do teu filho, da tua filha, que te pede, que te clama, que carece desta cura, que carece desta intervenção, que carece, Senhor, deste sobrenatural. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode multiplicar o azeite. Só o Senhor pode restaurar tudo que foi perdido a alguém. Só o Senhor pode verdadeiramente fazer de alguém que entrou aqui numa situação de derrota sair deste lugar em total situação de vitória, em nome de Jesus. Opera isso, Senhor. Opera o teu milagre. Opera o teu milagre por misericórdia. Não merecemos. Nós somos como o pródigo. Mas nós clamamos a tua bondade, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Oh, Senhor, entra em cada situação. Abençoa cada lar. Abençoa cada vida. Abençoa cada família. Abençoa cada ambiente de trabalho. Abençoa a caminhada espiritual de cada um dos teus filhos. Senhor, ordena sobre eles a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.